Olá pessoal, bom dia, boa tarde, muito boa noite a todos vocês. Meu nome é o Ítalo Rafael, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Brasileiro Conquistando a Europa. Pessoal, segunda parte do vídeo, né? Como eu encontrei minha namorada morando aqui na Europa, né? Como a gente se relaciona, todas as curiosidades para saber. Eu recebi várias mensagens aí nas minhas redes sociais, né? Falando como que eu conheci minha namorada, como que foi a comunicação, né? Todo o processo, como é que foi. E eu vou estar falando a segunda parte do vídeo, né? Vou continuar a primeira parte, né? Quem não assistiu esse vídeo ainda, pausa esse vídeo aqui, vai lá para a primeira parte lá de como eu conheci minha namorada, como é que a gente se encontrou pela primeira vez. Eu não falava o francês, ela não falava o português, então eu não falo inglês, não falo merda nenhuma, então como é que foi a comunicação, todo o nosso encontro. Então essa é a segunda parte do vídeo. Então já se inscreva no canal aí, já deixa o joinha, né? Comenta também, ativa as notificações para você estar recebendo esse vídeo primeiro. Então vamos lá para a segunda parte. Bom, pessoal, a gente se encontrou, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente se encontrou na ponte e tal, né, usando o tradutor, né. Bom, enfim, ela acabou voltando para a Alemanha para continuar os estudos, e eu fiquei em Portugal, a gente ficou conversando, tal, né. Isso foi em setembro. Quando foi em dezembro, eu tinha marcado uma viagem para conhecer os pais delas, né. E nesse período entre setembro e dezembro, a gente ficou trocando presentes. Inclusive, eu mandei um presente para ela, ela mandou também um presente para mim. Então, a gente meio que teve um namoro virtual, entendeu? A gente tava se conhecendo. Só, pessoal, que poucas pessoas falam, porque as gringas, mano, são muito estranhas, né? Tipo, elas não são igual as brasileiras, que elas são muito sistemáticas, elas precisam conhecer realmente a pessoa, né? Porque namorar realmente é um compromisso muito sério com as gringas aqui, né? Principalmente com as francesas, ainda mais as francesas do interior, que é mais complicado ainda, né? Se tratando de mulheres fora do Brasil, pessoal, são muito complicadas, não é assim pra você conquistar ela, não. Ela realmente precisa te conhecer bem, né, bem melhor, então a gente ficou conversando virtualmente, né, entre idas e vindas, e até que a gente combinou de se encontrar, né? Eu combinei de marcar uma viagem para casa dos pais dela, para conhecer a família dela, tal. A gente já tinha um bom relacionamento, né, com os pais dela, tipo, ela, eu acho, né? Então, quando foi em dezembro de 2020, a gente combinou de se encontrar. Eu ir para casa dos pais dela. Só que eu não tinha documento, não tinha o título de residência ainda, né? Não podia viajar, então era uma viagem de risco que eu ia fazer. Foi bem na época da pandemia, pessoal. Tava tudo organizado para ir. Não tinha comprado os bilhetes ainda, mas foi bem na época que fechou tudo, né? Portugal fechou para o mundo, né? E assim como o mundo inteiro fechou as fronteiras, tudo, por causa da pandemia, altos casos, muitas mortes. E não teve como eu ir, né? Fechou as fronteiras, tudo, não teve como eu ir. Só tinha como você fazer viagem de emergência se você tivesse documentação. No meu caso, como eu não tinha documento ainda, né? Era muito arriscado ir. Mesmo de ônibus, mesmo de coisa assim, não tinha como ir. Quando foi, era pra mim ter ido no Natal, né? E aí não fui no Natal, o Réveillon, nada, não teve como eu ir. Quando foi no dia 5 de janeiro, ela veio, né? Então, se tem aquele ditado no Brasil, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então ela acabou vindo para Portugal, né? A gente ficou uma semana em Portugal, né? Foi tudo muito bom, foi tudo muito maravilhoso, né? Foi bem na época da pandemia, então tinha que usar máscara, aquela coisa toda, e tal. Bom, ela retornou, né, pro país de origem dela, né? E a gente acabou. Foi esse dia que eu pedi ela em namoro, né? Foi no dia 10, né, de janeiro que oficializamos o nosso namoro, né? Realmente eu pedi tudo, apesar da gente estar há mais de 5 meses conversando. Foi nesse dia que a gente oficializou o nosso namoro. E aí, a partir desse momento, a gente começou a namorar. Só que é muito complicado, porque ela morava na França, né? Estudava na Alemanha, morava na França e eu em Portugal. Não tinha documentos, nada. Então, a gente passou até quase 5 meses sem se ver. Quando foi em maio de 2021, né, ela terminou os estudos dela e ela precisava fazer um estágio online. Foi aí que surgiu a ideia dela vir morar em Portugal, né, junto comigo. E, cara, foi uma experiência muito boa, né? E nesse período todo, pessoal, a gente se conversava mais pelo Google Tradutor, né, o WhatsApp, mandando mensagem. Eu ia no tradutor, traduzia a mensagem, mandava pra ela, ela é igual. Só que, mano, a minha namorada é muito inteligente, mano, já fala alguns idiomas, então para ela foi bem mais rápido e fácil aprender o português, né? Quando a gente se encontrou em janeiro, mano, a comunicação era horrível, porque realmente a gente não conseguia conversar, a gente ficava mais mudo, sabe? Era mais em olhares, gestos, mímicas, né? Eu esqueci de falar aqui, mas foi muito complicado, foi muito... Não tinha como a gente ter certos diálogos, cara, era muito complicado, entendeu? Mas enfim, quando foi em maio ela já estava bem desenvolvida no português, né? E a gente acabou morando junto por pouco mais de 3 meses. Foi uma experiência muito boa, não só para ela, mas também para mim, né?
onde ela pôde conhecer os meus defeitos, minhas qualidades, né, os meus gostos, e eu também pude muito conhecer as qualidades dela. E foi uma experiência muito boa, a nossa convivência realmente era muito boa, pessoal, porque, tipo, a gente usou estratégias, né, de relacionamento. A gente, eu vou, tipo, até falar pra vocês aqui qual foi os métodos que a gente usou. A gente utilizou, tipo, a gente tinha o dia, como é que fala que eu vou falar pra vocês? Onde a gente tinha discutir a relação, né? A gente tinha a nossa DR, né? Que a gente discutia a relação. Por exemplo, a gente separava um dia da semana para falar as coisas que a gente fez ruim durante a semana, para falar os nossos defeitos, né? Para falar o que a gente poderia melhorar no nosso relacionamento. Então, a gente tinha a DR, né? Que era o dia da relação. A gente também tinha o dia das finanças, né? Que a gente sentava para conversar o que estava sendo gasto, o que a gente poderia economizar. Então, isso ajudou muito também no nosso relacionamento. Também a gente sempre separava um dia da semana, né? Que era o dia do casal, né? Que a gente sempre fazia uma coisa diferente. E cada semana era alguém que ficava responsável por alguma coisa, né? Fazer um jantar, comprar um vinho, né? Onde a gente sentava sem rede social nenhuma e acabava discutindo nossa relação, conversando, né? Então, isso era muito bom, era o dia do casal. Então, foram estratégias que a gente usou, né? Nesse período de pouco mais de 3 meses, né? Pra gente se dar super bem. Cara, eu vou te contar que a gente se deu super bem, né? Apesar das nossas diferenças culturais, né? O idioma é totalmente diferente, onde nós não tínhamos uma comunicação tão clara, né? Como a gente tem hoje. E foi uma experiência muito boa mesmo. Apesar que a gente tinha poucos recursos financeiros, mas a gente conseguiu ficar super bem. Fizemos alguns passeios, né? Fomos a Guimarães conhecer, fomos a Braga também, né? A gente tinha outra viagem para conhecer outro lugar, mas infelizmente eu tive que ir para a Alemanha nesse período. Mas, cara, foi uma experiência muito boa. Fomos à praia, sabe? Ela gostou muito de Portugal, gostou muito do verão de Portugal, né? E, cara, foi muito bom. Eu trabalhava bastante também, né? Então eu tinha pouco tempo em casa, mais era à noite, ia pro ginásio, chegava em casa 8, 9 horas da noite. Mas enfim, final de semana tinha muito coisas boas pra gente fazer e foi uma experiência muito boa. Bom, no final de agosto eu recebi uma proposta para mim estar indo para a Alemanha, né? E o estágio dela encerraria em agosto também. Praticamente uns 10 dias antes dela ir embora, desculpa, eu recebi uma proposta para ir para a Alemanha trabalhar. E eu tive que ir, né? Ela acabou ficando em Portugal por uns 10 dias, mas após 10 dias ela voltou para a França, né? Para casa dos pais dela. E aí foi mais um período que a gente ficou sem se ver, né? Nesse período todo a gente ficou aí de agosto a outubro sem se ver de novo, só pelas redes sociais, só conversando por telefone, WhatsApp, videochamada, essas coisas. Então, relacionamento à distância foi muito complicado, né? A gente sentia falta um do outro. Cara, a gente quando tava junto dava super bem mesmo. Era uma coisa realmente incrível mesmo, né? A nossa conexão, realmente desde o primeiro dia que eu encontrei ela, mano, foi muito boa, velho. Ela vai estar assistindo esse vídeo aqui, eu não tô puxando saco não, mas o que eu gosto dela é que é a humildade, mano. Tipo, a menina é humilde pra caramba. E isso aí me conquista muito, porque, mano, rata de bueiro, mano, tem demais. Agora uma mina, mano, de rocha, que, tipo, tá contigo nas horas lá difíceis, horas boas. E inteligente também, eu gosto muito de menina inteligente. Mano, que eu sempre falo, mano. Tipo, eu gosto de peito, bunda, essas coisas, como todo homem gosta, né? Mas, mano, o que mais me chama a atenção é isso aqui, mano. Tipo, isso aqui tá raro no mundo hoje em dia, né? As meninas, assim, com as ideias boas, tá muito difícil, tá muito raro. E o que me conquistou mais foi isso. Então, fui pra Alemanha, né? E ela voltou pra França, né? Logo ela arrumou um trabalho em Paris, né? Como ela tinha terminado os estudos, ela se inscreveu para trabalho em Paris e ela conseguiu um trabalho. E eu fiquei na Alemanha trabalhando, né? Isso até outubro, né? E se vocês quiserem saber mais, segunda parte do vídeo já foi, agora vai vir a terceira. Então, na terceira parte vou falar que a gente se encontrou em Paris, né? Que a primeira vez que eu conheci Paris foi em outubro, né? Quando eu fui na casa dela. E vai ser a terceira parte do vídeo aí. Espero muito que vocês tenham gostado da segunda parte. Em breve vai ter a terceira aí. Tamo junto, um abraço. Até o próximo vídeo.